Bom dia, turma. Como vocês estão? Hoje nós iremos falar sobre distância entre dois pontos, logo após a vinheta. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é a medida do segmento de reta que os une. Podemos fazer o cálculo dessa medida usando a geometria analítica. No plano, um ponto totalmente determinado, conhecendo um par ordenado xy associado a ele. Para conhecer a distância entre dois pontos, iremos inicialmente representá-los no plano cartesiano para então calcular essa distância. Exemplos. Qual a distância entre o ponto A11 e o ponto B31? Representando esses pontos no plano cartesiano, observamos que o segmento de reta que forma de extremidades A11, B31 é paralelo ao eixo OX. Logo, eu posso dizer que a distância de A a B é a diferença entre as abscissas. Nesse caso, as abscissas são 3 e 1. Então, a distância de AB é igual a 3 menos 1, que resulta 2. Qual a distância entre o ponto A41 e o ponto B13? Observe que, escrevendo esses pontos no plano cartesiano, nós temos no eixo OX a distância entre as abscissas é igual a 3 e no eixo OY a distância entre as ordenadas é igual a 2. Então, nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Logo, distância de AB ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4 é igual a 13. Como DAB está elevado ao quadrado, vou passar para o segundo membro. Passando para o segundo membro, eu vou obter distância de A a B é igual a raiz quadrada de 13. Fórmula da distância entre dois pontos no plano. Para encontrar a fórmula da distância, podemos generalizar o cálculo feito no exemplo 2, para dois pontos quaisquer, tais como A x1, y1 e B x2, y2. Temos distância de AB é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Prestem atenção nos seguintes exercícios. Um ponto A pertence ao eixo das abscissas, eixo X, e é equidistante dos pontos B32 e C-34. Quais são as coordenadas do ponto A? Como o ponto A pertence ao eixo das abscissas, então a coordenada é A0. Assim, temos que encontrar o valor de A. O ponto A é equidistante ao ponto B e ao ponto C. Então, nós podemos dizer que dBA ao quadrado é igual a dCA ao quadrado. dBA ao quadrado resulta em A menos 3 ao quadrado mais 0 menos 2 ao quadrado, ou seja, a diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado.
A menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 2 ao quadrado, que é igual a distância de CA. A diferença entre as abscissas é A menos menos 3. Menos menos mais A menos A mais 3 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado. Nós temos aí o quadrado da diferença de dois termos, A menos 3 ao quadrado, que diz o seguinte, que é o quadrado do primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2A vezes 3, menos 6A, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9. Mais 0 menos 2, eu tenho menos 2 ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes 3, 6A, mais o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Adicionando a 0 menos 4 ao quadrado, obtemos menos 4 ao quadrado. Eu posso cancelar A ao quadrado e 9 no primeiro membro e no segundo membro, já que ele aparece nessa igualdade em ambos os membros. Então eu posso fazer o cancelamento. Daí nós ficamos com menos 6A mais 4, porque menos 2 ao quadrado é igual a 4, que é igual a 6A mais 16, porque menos 4 ao quadrado é igual a 16. Observe que nós ficamos com menos 6A mais 4, como foi dito antes, que é igual a 6A mais 16. Vamos trazer 6A para o primeiro membro. Ele está positivo, vem negativo. Então, menos 6A é igual a 16 menos 4. Obtemos menos 12A igual a 12. Observe que menos 12 está multiplicando. Vamos passar para o segundo membro, dividindo. A é igual a 12 dividido por menos 12, que resulta A igual a menos 1. Logo, menos 1, 0 são as coordenadas do ponto A. Segundo, a distância do ponto A, 3A, ao ponto B, 0,2, é igual a 3. Calcule o valor da ordenada A. Vamos à resolução. DAB ao quadrado é igual a XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Fazendo as devidas substituições, nós temos DAB ao quadrado igual a 3 ao quadrado. XB menos XA ao quadrado é igual a 0 menos 3 ao quadrado. Mais YB menos YA ao quadrado é igual a 2 menos A ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. 0 menos 3 ao quadrado. E menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que também é igual a 9. Mais 4 menos 4A mais A ao quadrado. Observe que eu posso fazer o cancelamento. Numa igualdade, 9 é igual a 9 mais 4 menos 4A mais A ao quadrado. Eu posso cancelar o 9. Pois em ambos os membros eles se encontram. Então, fazendo o cancelamento, nós obtemos um trinômio quadrado perfeito, A ao quadrado menos 4A mais 4 igual a 0. Observe que é um trinômio quadrado perfeito. Então, se é um trinômio quadrado perfeito, nós podemos extrair a raiz quadrada de A ao quadrado, que é A, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Já que o termo central é negativo, então nós vamos obter o quadrado da diferença de dois termos. No caso, é A menos 2 ao quadrado igual a 0. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, nós ficamos com A menos 2 igual a 0. 2 negativo passa para o segundo membro positivo. Logo, eu vou obter A é igual a 2.
Terceiro, a distância entre os pontos A, menos 2y, e B, 6 e 7, é 10. O valor de y é menos 1, 0, 1 ou 13, menos 1 ou 10, 2 ou 12. Vamos à fórmula. DAB ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. DAB é igual a 10. Então, 10 ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado. Temos 6 menos 2. Então, nesse caso, é 6 mais 2 ao quadrado. Mais yb menos ya ao quadrado. YB é 7, YA é A. Então eu vou ter o que? 7 menos y ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100. 6 mais 2, 8. 8 ao quadrado. 7 menos y ao quadrado, eu vou aplicar a regra do quadrado da diferença, que diz que ao quadrado do primeiro termo, 7 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 7, vezes o segundo termo, que é y. 2 vezes 7 vezes y, 14y, mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado. Visualizando da direita para a esquerda, nós temos y ao quadrado menos 14y mais 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, e observe que 100 está positivo, passa para o outro membro negativo, menos 100, que é igual a zero. Efetuando 49 mais 64, obtemos 113. 113 menos 100 é igual a 13. Logo, nós ficamos com a equação do segundo grau, y ao quadrado menos 14y mais 13 é igual a zero. Observe que 13 é um número primo. Se é um número primo, só existem dois números em que multiplicado dê igual a 13. Nesse caso, é que a soma seja igual a 14. E esses dois números só podem ser 13 e 1, ou 1 e 13. Observe, 1 vezes 13 é igual a 13, e 1 mais 13 é igual a 14. Logo, eu posso dizer que y' é igual a 1, e y2' é igual a 13. Temos como resposta a alternativa C, 1 ou 13. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem com interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de TV pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal à antena A, B e C, já existente nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas A, 65,35, B, 53,30, C, 45,35, D, 50,20 ou letra E, 50,30. Vejamos a resolução. A coordenada xt passa pela mediatriz do segmento de reta formado pelos pontos A, B. Assim, nós temos xt como sendo a média aritmética das abscissas. No caso, 30 mais 70 dividido por 2. 30 mais 70, 100 dividido por 2, 50. Logo, eu posso dizer que x é igual a 50. E o ponto T deve ser equidistante às ordenadas
Observe que o ponto T deve ser equidistante às ordenadas do ponto A e às ordenadas do ponto C. Então, eu posso dizer que d ao quadrado AT é igual a d ao quadrado CT. DAT ao quadrado é xt menos xa ao quadrado mais yt menos ya ao quadrado, que é igual a xt menos xc ao quadrado mais yt menos yc ao quadrado. No caso, d ao quadrado de ct, do segmento ct, ok? Então vamos lá às substituições. Em xt menos xa ao quadrado, nós vamos ter 50 menos 30 ao quadrado, mais yt menos y ao quadrado, temos y menos 20 ao quadrado, que é igual a xt, que é 50, menos xc, que é 60, 50 menos 60 ao quadrado, mais yt, que é y, e yc, que é 50. Então nós ficamos com y menos 50 ao quadrado. Daí podemos dizer que 50 menos 30 é igual a 20, 20 ao quadrado, mais o quadrado da diferença de y menos 20. Eu vou ter o quê? O quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, que é y, vezes o segundo termo, que é 20. 2y vezes 20, 40y. Mais o quadrado do segundo termo, no caso 20 ao quadrado. 20 vezes 20, 400. Que é igual a 50 menos 60 ao quadrado. 50 menos 60 é menos 10. Menos 10 ao quadrado. Mais o quadrado da diferença entre y e 50. Então eu vou ter o quê? O quadrado primeiro, y quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, 2 vezes y vezes 50, 100y, mais o quadrado do segundo termo, 50 vezes 50, 2.500. Daí, observe que eu tenho y ao quadrado em ambos os membros, logo eu posso fazer este cancelamento. Daí ficamos com 20 ao quadrado, 400, menos 40y, mais 400, que é igual a menos 10 ao quadrado, 100, menos 100y, mais 2.500. Menos 40y e adicionando. Observe que 100y está negativo, passa para o primeiro membro positivo. Então, menos 40 mais 100y, que é igual a 100 mais 2.500, 2.600, ok? Vamos adicionar 400 mais 400, que está no primeiro membro, é 800. 800 positivo passa para o segundo membro negativo. Daí nós ficamos com menos 40y mais 100y, que é igual a 2.600 menos 800. Efetuando, nós vamos ter menos 40y mais 100y é igual a 60y, que é igual a 2.600 menos 800 é igual a 1.800. Então nós ficamos com 60y igual a 1.800. Observe que 60 está multiplicando. Vou passar para o segundo membro, dividindo. Logo eu vou ter y é igual a 1.800 dividido por 60. Simplificando, eu vou ter 180 dividido por 6. Logo eu obtenho y é igual a 30. Então, as coordenadas do ponto onde deve ficar localizada a torre é 50, 30. Logo eu posso dizer que a alternativa correta é a letra E. Dados os pontos A, 4, 5, B, 1, 1 e C, x, 4, o valor de x para que o triângulo ABC seja retângulo em B é... Observe, se o triângulo é retângulo em B, nós temos a hipotenusa é igual ao ponto
AC. Logo, eu posso dizer que o quadrado da hipotenusa DAC ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos, DAB ao quadrado mais DBC ao quadrado. Fazendo DAC ao quadrado, nós temos XC menos XA ao quadrado, que é igual a, mais YC menos YA ao quadrado, que é igual a DAB ao quadrado, XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado, mais DBC ao quadrado, XC menos XB ao quadrado, mais YC menos YB ao quadrado. Vamos fazer as devidas substituições. XC menos XA, observe que XC é X e XA é 4. Então ficamos com X menos 4 ao quadrado. Mais YC menos YA. YC menos YA. Observe que YC é 4 e YA é 5. Então eu vou ter 4 menos 5 ao quadrado, que é igual a XB menos XA. XB, 1. XA, 4. Então temos 1 menos 4 ao quadrado. Mais YB menos YA ao quadrado. YB, 1. YA, 5. Então nós temos 1 menos 5 ao quadrado. Mais, observe XC menos XB ao quadrado. Observe que XC é X e XB é 1. Então nós temos X menos 1 ao quadrado. Mais YC menos YB ao quadrado, que é igual a 4 menos 1 ao quadrado. Vamos efetuar essas operações. Nós temos o primeiro, o quadrado da diferença entre x e 4. Nós temos o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes x, vezes o segundo termo, 4, 2 vezes x, 2x, vezes 4, 8x, mais o quadrado do segundo termo, no caso 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 4 menos 5, menos 1 ao quadrado, que é igual a 1 menos 4, menos 3 ao quadrado, mais 1 menos 5, menos 4 ao quadrado, mais o quadrado da diferença entre x e 1. Nós vamos ter o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo termo, no caso, 1 ao quadrado, 1. Mais, observe que nós temos aí 4 menos 1 ao quadrado. 4 menos 1 é 3. Então, nós ficamos com 3 ao quadrado. Daí, efetuando, nós vamos ter x ao quadrado, menos 8x mais 16. Observe que menos 1 ao quadrado é igual a mais 1. Por que 1 positivo? Porque o expoente é par. E quando o expoente é par, a potência vai ser sempre positiva. Que é igual a menos 3 ao quadrado. Mais uma vez, a potência vai ser positiva, 9. 9 mais menos 4 ao quadrado, potência positiva, 4 vezes 4, 16, mais x ao quadrado, menos 2x, mais 1, e 3 ao quadrado, mais 9, no caso, nesse caso, ok? Observe que nós podemos fazer o cancelamento, x ao quadrado, menos x ao quadrado, zerou. Então nós ficamos com menos 8x, mais 17. E 2x mais 35. Por quê? Porque 9 mais 16, 25. 25, 9 mais 16, 25. 25 mais 1, 26. 26 mais 9, 35.
Observe que 17 está positivo e 2x está negativo. Vou passar 2x para o primeiro membro positivo. Então ficamos com menos 8x menos 2, mais 2x. Menos 8x mais 2x, que é igual a 35. E o 17 que está positivo vai negativo. 35 menos 17. Fazendo as devidas operações, eu vou ter menos 8x mais 2x, dá menos 6x. Diferença, e o sinal é negativo, por quê? Porque 8 é maior que 2. Que é igual a 35 menos 17, 18. Observe que menos 6 está multiplicando. Eu vou passar para o segundo membro, dividindo. Então, obtemos 18 dividido por menos 6, o valor de x é igual a menos 3. Logo, eu posso dizer que a alternativa correta é a letra D. Agradeço a todos vocês pela atenção. Um forte abraço em todos vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.